Já imaginou o que seria enfrentar um guerreiro com quase 3 metros de altura, totalmente protegido por uma armadura? E se soubesse que na Bíblia há relatos não de um, mas de dois gigantes assim, tão temíveis que faziam exércitos inteiros estremecerem de medo? Este texto nos convida a embarcar em uma jornada épica pelas páginas sagradas, onde veremos como Deus escolheu os menos prováveis para derrotar aqueles que pareciam invencíveis. Essa jornada começa no deserto, onde os israelitas, recém-libertados da escravidão no Egito, se depararam com seu primeiro gigante, Og, o rei de Bazã. Imagine a cena. Um povo que passou gerações em cativeiro agora se vê frente a um rei cuja cama mede mais de 4 metros de comprimento. A Bíblia oferece detalhes fascinantes sobre Og, conforme descrito em Deuteronômio 3:11. Somente Og, rei de Bazã, restou dos reféns. A sua cama, uma cama de ferro, ainda pode ser vista em Rabá dos Amonitas. Ela mede 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, conforme o côvado padrão. Este versículo não só revela a impressionante estatura de Og, mas também mostra como sua fama se espalhou, ao ponto de sua cama ser preservada como uma relíquia. Og não era apenas gigantesco em tamanho, mas também em poder. Ele governava sobre 60 cidades fortificadas, todas protegidas por altos muros, portões e trancas, conforme descrito em Deuteronômio 3:5. Imagine o terror que deve ter tomado conta dos israelitas ao se depararem com um adversário tão formidável. Como poderia um povo sem experiência militar esperar derrotar um gigante que comandava um reino tão vasto e fortificado? Essa pergunta revela a primeira lição poderosa. O tamanho do desafio não importa quando Deus está do lado daqueles que o servem. O Senhor disse a Moisés em Números 21:34, "Não temas, porque eu o entreguei em tuas mãos, a ele, a todo o seu povo e a sua terra." Essa promessa deve ter soado quase inacreditável para os israelitas, mas Deus estava prestes a mostrar que sua palavra é sempre cumprida, mesmo nas situações mais desafiadoras. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Deus ofereceu uma garantia tão poderosa a seu povo. Antes de enfrentar Og, os israelitas já haviam derrotado Seom, rei dos amorreus, com uma promessa semelhante de vitória dada por Deus. Essa experiência anterior deveria ter fortalecido a fé deles, mas enfrentar um gigante como Og ainda era um teste de coragem e confiança. A repetição da promessa divina, nesse momento crucial, demonstra que Deus é paciente com as dúvidas e medos humanos, sempre disposto a reafirmar seu poder e sua presença. A batalha que se seguiu foi impressionante. Apesar de toda a força e das defesas de Og, os israelitas, liderados por Moisés e fortalecidos pela promessa de Deus, obtiveram uma vitória esmagadora. Deuteronômio 3:3-7 descreve o resultado em detalhes. Assim o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, e o ferimos até que não restou ninguém. Naquele tempo, eles tomaram todas as cidades que pertenciam ao reino de Og. Não houve uma única cidade que os israelitas não conquistassem. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã, caíram diante deles. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portões e trancas, além de muitas cidades sem muros que também foram destruídas. Assim como fizeram a Seom, rei de Hesbom, os israelitas destruíram completamente todas as cidades, homens, mulheres e crianças. No entanto, todo o gado e os despojos das cidades foram tomados como espólio de guerra. Esse relato detalhado não serve apenas como um registro histórico, mas também como um testemunho da vitória total que Deus concedeu ao seu povo. A conquista de Og, com todas as suas defesas, é um lembrete poderoso de que com Deus, mesmo os maiores obstáculos podem ser superados. A menção específica das 60 cidades fortificadas destaca a grandiosidade do triunfo, demonstrando que nenhuma defesa humana, por mais formidável que pareça, pode resistir ao poder de Deus quando ele decide agir em favor do seu povo. Essa vitória não foi apenas um feito militar, mas também um testemunho vivo do poder divino e da fidelidade de Deus às suas promessas. É difícil imaginar o impacto que isso teve na fé e na coragem dos israelitas. Um povo que, não muito tempo antes, temia voltar ao Egito diante das dificuldades, agora havia derrotado um dos reis mais temidos da região. A conquista de Bazã tornou-se um marco na história de Israel, sendo frequentemente lembrada nos Salmos e em outras passagens bíblicas como exemplo do poder libertador de Deus. Por exemplo, no Salmo 135:10 lemos:
Feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles em herança a Israel, seu povo. Essa memória serviria como uma luz de esperança e confiança para gerações futuras, lembrando-as de que, com Deus, nenhum obstáculo é insuperável. A vitória sobre Og não apenas eliminou uma ameaça imediata, mas também preparou o caminho para a conquista da terra prometida. Bazã era uma região fértil e estrategicamente importante, localizada a leste do Rio Jordão. Sua conquista deu aos israelitas uma base sólida para as futuras campanhas a oeste do Jordão. Além disso, a derrota de um rei tão poderoso e temido como Og deve ter causado grande impacto em Canaã, espalhando medo entre os povos que os israelitas ainda enfrentariam. A evidência disso aparece em Josué 2:10, onde Raabe, a prostituta de Jericó, diz aos espiões israelitas: "Ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes." Essa passagem mostra como a fama das vitórias de Israel, incluindo a derrota de Og, se espalhou, cumprindo a promessa de Deus de colocar o temor de Israel sobre as nações ao redor, conforme está em Deuteronômio 2:25. Mas essa história não termina aí. Séculos depois, os israelitas enfrentariam outro gigante, talvez ainda mais intimidador que Og. Seu nome era Golias, e ele se tornou o campeão dos filisteus, os grandes inimigos de Israel na época do rei Saul. O cenário dessa nova batalha era completamente diferente. Em vez do deserto e das cidades fortificadas de Bazã, agora a batalha ocorreria no Vale de Elá, uma região fértil nas montanhas de Judá. Aqui, a história toma um novo rumo, onde a confiança em Deus se tornaria mais uma vez o fator decisivo para a vitória. O contexto político e militar de Israel havia mudado drasticamente. Eles não eram mais um povo nômade recém-saído do Egito, mas uma nação estabelecida com um rei próprio. No entanto, apesar dessas mudanças, o desafio de confiar em Deus diante de um inimigo aparentemente invencível ainda se mantinha. Golias era uma visão impressionante. A Bíblia oferece uma descrição detalhada de sua estatura e armamento em Samuel 17:4-7. Golias, um guerreiro vindo de Gate, tinha cerca de 6 côvados e 1 palmo de altura, ou seja, quase 3 metros. Usava um capacete de bronze e uma couraça de escamas que pesava cerca de 57 quilos, mais do que o peso de muitos adultos. Além disso, Golias usava grevas de bronze nas pernas e carregava um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era comparada ao eixo de um tecelão, e a ponta de ferro da lança pesava aproximadamente 7 quilos. Golias não era apenas um gigante em altura, mas uma verdadeira fortaleza ambulante, coberto de armadura da cabeça aos pés. Por 40 dias, Golias desafiou os exércitos de Israel, zombando deles e de seu Deus. Em 1 Samuel 17:8-10, suas palavras de escárnio são registradas. "Por que saístes a formar linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Hoje desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que lutemos juntos." Imagine o impacto devastador dessas palavras sobre a moral das tropas israelitas. A cada manhã e tarde, por mais de um mês, eles eram lembrados de sua aparente inferioridade diante desse colosso filisteu. O medo se espalhava como uma praga pelo acampamento, corroendo a confiança e a coragem de todos. A situação era tão desesperadora que 1 Samuel 17:11 nos relata que, ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram aterrorizados e profundamente amedrontados. Foi nesse cenário de desespero que um herói improvável emergiu: Davi, um jovem pastor. A entrada de Davi na narrativa é feita de maneira aparentemente casual, mas ele logo se tornaria a chave para a virada desse conflito. Davi não estava no campo de batalha inicialmente. Ele estava em casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Só se envolveu na situação quando seu pai, Jessé, o enviou para levar suprimentos aos seus irmãos que estavam no exército. Em 1 Samuel 17:22, é descrito como Davi, levantando-se de madrugada, deixou as ovelhas aos cuidados de um guarda, pegou os mantimentos e partiu, conforme Jessé havia instruído. Ele chegou à linha de batalha exatamente no momento em que o exército saía em formação, dando gritos de guerra. Israel e os filisteus se colocaram em ordem, fileira contra fileira.
Davi, então, deixou sua carga aos cuidados do responsável pela bagagem e correu para as fileiras, onde saudou seus irmãos. Essa cena sublinha o contraste entre Davi e os soldados experientes. Enquanto os guerreiros estavam se preparando para a batalha com gritos de guerra, Davi chegou como um simples mensageiro, alheio ao medo que havia dominado o acampamento. Quando todos os guerreiros experientes tremiam de medo, esse jovem, movido por uma fé inabalável, se ofereceu para enfrentar Golias. A primeira reação de Davi ao desafio de Golias é bastante reveladora. Em 1 Samuel 17:26, suas palavras demonstram sua visão única. O que será feito ao homem que matar esse filisteu e tirar essa desonra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Enquanto os soldados viam um gigante invencível, Davi via apenas um filisteu incircunciso que ousava desafiar o Deus de Israel. Essa diferença de perspectiva é fundamental para compreender a coragem de Davi. Sua confiança não estava em sua própria força ou habilidades, mas na fidelidade e no poder de Deus. Quando Davi se ofereceu para lutar contra Golias, sua oferta foi inicialmente recebida com ceticismo e até ridicularização. Seu próprio irmão Eliabe o acusou de ser arrogante e irresponsável, conforme relatado em 1 Samuel 17:28. Quando Davi finalmente conseguiu convencer o rei Saul a deixá-lo lutar, Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura. Embora a intenção fosse boa, esse gesto mostrava uma falta de compreensão da verdadeira fonte de força de Davi. Davi recusou usar a armadura de Saul, conforme relatado em 1 Samuel 17:39. Essa recusa não foi apenas uma questão de conforto físico, mas uma clara demonstração de sua fé. Ele estava confiando não na proteção humana, mas na proteção divina. As palavras de Davi a Saul em 1 Samuel 17:37 resumem perfeitamente sua confiança. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Essa confiança de Davi não era apenas teórica, ela vinha de experiências reais e pessoais. Ele já havia enfrentado perigos mortais enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai e tinha visto a mão de Deus agindo em seu favor. A história de Davi não é apenas sobre coragem, mas sobre a fé inabalável que o levou a ver além do medo e confiar completamente em Deus, mesmo diante de um adversário aparentemente invencível. Davi declarou com convicção: "Ele me livrará da mão deste filisteu." Ao ouvir isso, Saul respondeu a Davi: "Vai-te, e que o Senhor esteja contigo." Esse confronto entre Davi e Golias se tornaria um dos momentos mais dramáticos e inspiradores na história bíblica. As palavras de Davi, enquanto se aproximava de Golias, ecoam até hoje. "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Vou te ferir, tirar a tua cabeça, e os cadáveres do exército filisteu darei às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel." Essa declaração não era apenas uma demonstração de coragem, mas uma verdadeira profissão de fé. Davi compreendia que essa batalha não era somente entre ele e Golias. Era uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder a todas as nações. O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais inesperados e decisivos na história de Israel. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou o gigante. Em 1 Samuel 17:49-50, o desfecho é descrito. Davi meteu a mão no alforge, tirou uma pedra e com a funda lançou, atingindo o filisteu na testa. A pedra penetrou em sua testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, matando-o sem que Davi tivesse uma espada na mão. Esse momento não apenas decidiu a batalha, mas também mostrou de forma clara que a verdadeira força não está no tamanho físico ou no armamento, mas na fé e na confiança em Deus. A queda de Golias com uma única pedra não foi um mero golpe de sorte, mas uma manifestação do poder de Deus agindo através de um servo fiel. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo pessoal, mas uma reviravolta crucial na história de Israel. Ela marcou o começo da ascensão de Davi como líder e futuro rei, servindo como um poderoso testemunho do poder de Deus em realizar o impossível por meio daqueles que nele confiam. O impacto imediato dessa vitória é descrito em 1 Samuel 17:53. Davi correu, colocou-se sobre o filisteu, tomou sua espada e, tirando-a da bainha, o matou e cortou-lhe a cabeça.
Ao verem que seu campeão estava morto, os filisteus fugiram. Então, os homens de Israel e Judá levantaram-se, gritando, e perseguiram os filisteus até a entrada do vale e até as portas de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus estavam espalhados pelo caminho de Saaraim até Gate e Ecrom. A derrota de Golias não só removeu a ameaça imediata, mas também inspirou todo o exército de Israel a perseguir e derrotar os filisteus, transformando o que poderia ter sido uma derrota humilhante em uma vitória esmagadora. Esses eventos, embora separados por séculos, compartilham temas profundos que ainda ressoam nos dias de hoje. Ambas as histórias mostram que os gigantes em nossas vidas, sejam desafios, medos ou adversários, podem parecer intransponíveis à primeira vista. No entanto, quando confiamos em Deus e agimos com fé, descobrimos que nenhum obstáculo é grande demais. A vitória de Israel sobre Og e a vitória de Davi sobre Golias não foram resultados de superioridade militar ou de uma estratégia brilhante, mas sim de uma confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Isso nos ensina que, em nossas próprias batalhas, a chave para a vitória não reside em nossa força ou nos recursos que possuímos, mas na disposição de confiar e obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Og e Golias representam mais do que simples inimigos físicos. Eles simbolizam tudo o que nos intimida, nos faz duvidar e temer. Esses gigantes podem se manifestar como problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos complicados ou conflitos internos. No entanto, o princípio fundamental permanece o mesmo. Com Deus, somos capazes de enfrentar e vencer até os desafios mais assustadores. Assim como os israelitas precisaram entrar em batalha contra Og e Davi, teve que dar o passo de fé ao enfrentar Golias, nós também somos chamados a agir com fé diante dos gigantes em nossas vidas. A promessa de Deus em Isaías 41:10 ressoa através dessas histórias e chega até nós hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa nos lembra que, independente do tamanho do desafio, Deus está ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos sustentar. A liderança de Moisés ao guiar os israelitas contra Og nos ensina a importância de uma liderança fundamentada na fé. Mesmo diante de um inimigo aparentemente invencível, Moisés confiou na promessa de Deus e inspirou o povo a fazer o mesmo. Isso nos lembra que, como líderes em nossas próprias esferas de influência, nossa confiança em Deus pode encorajar outros a enfrentarem seus próprios gigantes. A liderança de Moisés nesse momento crucial não se baseou em sua própria força ou sabedoria, mas em sua disposição de confiar e obedecer a Deus. De maneira semelhante, somos chamados a liderar não por meio de domínio ou força, mas através da fé e do exemplo, confiando que Deus pode realizar o impossível por meio de nós. Por outro lado, a história de Davi e Golias demonstra que Deus frequentemente escolhe os improváveis para realizar seus propósitos. Davi não era um guerreiro experiente, mas um jovem pastor. Ainda assim, sua fé e coragem o transformaram no herói que Israel precisava naquele momento. Essa narrativa nos encoraja a não subestimar nosso potencial quando estamos alinhados com os propósitos de Deus. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 27 e 29, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Essas palavras nos lembram que, com Deus, até mesmo aqueles que parecem insignificantes aos olhos do mundo podem se tornar instrumentos poderosos em suas mãos. Ele escolheu as coisas humildes e desprezadas deste mundo, aquelas que parecem insignificantes, para reduzir a nada o que parece ser poderoso, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Essa verdade ressalta que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente das limitações aparentes, para cumprir seus propósitos e trazer glória ao seu nome. Ambas as histórias de Moisés e Davi destacam a importância de confiar nos recursos divinos, em vez de depender apenas das capacidades humanas. Os israelitas, por si mesmos, não tinham chances contra Og, assim como Davi jamais poderia ter derrotado Golias utilizando armas convencionais. O que fez a diferença foi a confiança no poder de Deus. Essa perspectiva nos desafia a refletir sobre como enfrentamos nossos próprios desafios. Será que estamos confiando em nossas próprias habilidades ou na força infinita de Deus? O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade profundamente,
como vemos em 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando escreveu: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por fim, essas narrativas nos ensinam sobre a verdadeira natureza da coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir mesmo quando estamos assustados. Tanto Moisés quanto Davi provavelmente sentiram medo diante de seus gigantes, mas escolheram agir com base na fé, não no temor. Isso nos encoraja a enfrentar nossos próprios medos, confiando que Deus está conosco em todas as situações. Como Josué 1:9 nos lembra, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas histórias nos inspiram a cultivar uma coragem que não se baseia em nossa própria força, mas na certeza da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Elas nos chamam a dar passos de fé, confiando que, assim como Deus esteve com Moisés e Davi, Ele também está conosco, pronto para nos capacitar a enfrentar qualquer desafio que surgir em nosso caminho. Essas lições nos convidam a reconsiderar nossas próprias batalhas, a olhar para nossos gigantes com uma fé renovada e a confiar que, com Deus, até o mais humilde de nós pode se tornar um instrumento poderoso em suas mãos. Quando enfrentamos desafios com essa perspectiva, não apenas vencemos as batalhas à nossa frente, mas também testemunhamos o poder de Deus em ação, transformando nossas vidas e impactando todos ao nosso redor.